Plano de Desenvolvimento Pessoal. Essa é uma série para quem se preocupa em construir a sua carreira, com sucesso e satisfação. A sua carreira é sua responsabilidade. Se você sabe o que você quer, você pode definir os seus objetivos, fazer um bom planejamento e, a partir daí, trabalhar duro para estar bem preparado quando as oportunidades surgirem. Conhecer-se é tarefa para toda a vida. Já dizia o filósofo Sócrates, conhece-te a ti mesmo. No nosso caso, que buscamos montar um bom plano de desenvolvimento para atingir uma meta de carreira, isso implica em reconhecer em que aspectos profissionais nós somos fortes, assim como também os nossos pontos de desenvolvimento. Nós vamos utilizar para essa tarefa um modelo muito aplicado em negócios, que é chamado análise SWOT. A análise SWOT consiste numa tabela com 4 quadrantes: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que nós vamos preenchendo conforme fazemos essa análise. Vamos quadrante a quadrante? O quadrante forças implica nas nossas fortalezas, naquilo em que nos reconhecemos como realmente bons. Nossos talentos, comportamentos, habilidades, o nosso nível educacional e também nossos traços de personalidade. No que você é tão bom que você se diferencia de outras pessoas? Em que aspectos você desperta a atenção dos outros? Vou te dar um exemplo. Você pode reconhecer que tem muita empatia, e isso facilita tremendamente o entendimento da necessidade do seu cliente. Esse é o seu ponto forte. Já as fraquezas implicam em avaliarmos em que aspectos nós não somos tão bons, ou nos quais nós podemos ou precisamos melhorar. Todos temos pontos fracos. Identificar as nossas fraquezas, portanto, implica em ter mais consciência dos nossos pontos de atenção para que nós possamos reduzi-los ou gerenciá-los melhor. Um novo exemplo. Nós podemos identificar que não sabemos uma língua estrangeira, como o inglês, e que isso faz diferença. Nós só não podemos exagerar na nossa autocrítica ou achar que todos os aspectos listados serão nossa meta de desenvolvimento. Não necessariamente. Uma vez que você listou as características que podem afetar o seu sucesso, siga para o próximo quadrante, as oportunidades. Neste quadrante, nós começamos a olhar para fora, ou seja, para o contexto no qual você está inserido, a fim de identificar que elementos você ainda não percebeu e que poderão ajudá-lo na construção da sua carreira. Aqui pode-se fazer um brainstorming. O objetivo é gerar novas ideias sobre como potencializar a sua carreira neste cenário. Por exemplo, onde você compreende que há um maior potencial de crescimento para você? Na sua atual empresa? Outra empresa? Em outro tipo de segmento de negócio? Em outra carreira? Ou ainda em outro país, talvez? Anote as oportunidades identificadas e vamos analisar o quarto e último quadrante, as ameaças. Esse é um campo que nem sempre pode ser completamente evitado ou controlado, mas que na medida em que você se planeja, poderá sentir-se mais seguro, com mais clareza para agir e talvez com isso aumentar suas chances de sucesso. Você pode se perguntar, por exemplo, se você tem alguma fraqueza, algo que você precise trabalhar antes de dar o seu próximo passo. Por exemplo, se você é muito ansioso, você pode se precipitar nas suas decisões e assim acabar comprometendo os seus objetivos. Agora que você fez uma boa análise das suas ameaças em potencial, liste-as na tabela e complete-as com uma segunda ferramenta, a PEST. A análise PEST implica em ampliar a análise do cenário no qual sua carreira está inserida e, dessa forma, compreender como ela poderá ser afetada ou alavancada. Focando nas oportunidades que você identificou, vale se perguntar: que novas leis ou regulamentações poderão afetar o seu objetivo de carreira? Apenas a título de exemplo, a legislação sendo elaborada para regulamentar a atuação de algumas profissões. E qual é a remuneração média nessas carreiras ou segmentos nos quais você está interessado? Nós sabemos que há carreiras, assim como segmentos de negócio, que remuneram melhor que outros. Um outro ponto para pensar: as tendências demográficas impactarão essas profissões? Numa sociedade tendendo ao envelhecimento da sua população, como ficam as carreiras voltadas para as crianças e para idosos? Portanto, quais são as tendências tecnológicas que também poderão afetar as carreiras do seu interesse?
Sabemos que há campos de carreiras que você escolheu que poderão ser substituídos pela tecnologia nos próximos anos. Será que não? Agora que você completou a sua análise PEST, selecione então as oportunidades que te parecem realmente interessantes. Porque agora nós faremos uma análise de oportunidades, que é a nossa terceira ferramenta. Como já nos alertava Goethe, não se possui o que não se compreende. Logo, na análise de oportunidades, nós exploraremos mais detalhadamente as oportunidades que até esse momento nos parecem mais interessantes, a fim de justamente identificar em qual ou em quais focar. De maneira prática, escolha suas principais oportunidades. Anote para cada oportunidade os elementos de apoio. Por exemplo, pontos fortes da análise SWOT, as tendências positivas que você observou na PEST. E anote também os elementos de oposição a ela. Então, os pontos fracos, as ameaças, as tendências da PEST que vão contra a sua ideia. Feito isso, anote tudo na tabela e analise as suas opções, até que você tenha apenas uma ou duas oportunidades preferenciais. Aquelas com as quais você sente que você realmente pode se comprometer, com entusiasmo e, portanto, para as quais você vai se dedicar com afinco, que você vai dar o seu melhor. Se você achar necessário, volte para os passos anteriores, consulte pessoas que já estão trabalhando nas carreiras que você escolheu. Não fique com dúvidas. Hoje nós vimos o primeiro episódio da série sobre plano de desenvolvimento pessoal, no qual tratamos o autoconhecimento a partir de algumas análises, SWOT, PEST e também identificamos oportunidades de carreira. No próximo episódio, nós construiremos os objetivos de carreira. Até o próximo!